Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir e receber esta palavra depois que ela foi aqui partilhada. Tudo na vida, meus irmãos, tem um porquê. E a pessoa feliz é a pessoa que descobre o motivo da sua ação. Se fala muito hoje no mundo empresarial, no mundo onde as pessoas querem mais energia, a palavra motivação. O que é motivação? É você descobrir o motivo da ação. Uma pessoa que vai agindo, e ela não sabe por que ela age, ela vai se cansar rapidamente. Uma pessoa que corre. Você está correndo para onde? Eu não sei para onde estou correndo. Já ela para de correr. Não tem motivo. Quando nós temos motivos, nós nos tornamos pessoas mais resilientes, mais fortes, perseverantes. A pessoa que se casa, quais os motivos do matrimônio? O que te faz renovar este amor a cada dia? O papai e a mamãe, quando educam os filhos, cuidam dos filhos, qual o motivo que os move a esta ação? Você que trabalha e que tem horário para chegar, por que é necessário aquele horário? Qual o motivo que te leva àquela ação de chegar naquele horário? Você que está na academia, fazendo exercício, andando de bicicleta, fazendo dieta, esta é a ação. Qual é o motivo que te leva a esta atitude? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. Vamos repetir isso? Quando não se tem motivo, se desiste da ação. E aqui, meus irmãos, no Evangelho, Jesus está falando de um motivo além desta vida, que é a recompensa no reino dos céus. O Senhor promete aos seus uma grande recompensa. A leitura diz que Deus é misericordioso e Ele tem para nós uma recompensa grande. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nada em troca. 3 atitudes, aqui não é a palavra. Jesus não está preocupado com blá blá blá, Ele quer atitude real. E aqui Ele coloca 3 exemplos difíceis: o amor aos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, e ajudar quem a gente pode ajudar, sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. Qual é a ação? Amar os inimigos. Outra ação, fazer o bem sem olhar a quem. Outra ação, ajudar quem eu posso, sem esperar nada em troca. Tá bom, qual o motivo? A grande recompensa que Jesus nos prometeu, que Jesus prometeu a quem fizesse isso. Entendam, meus irmãos, se não se tem motivo, não se tem ação. Motivação. Por que as pessoas não têm atitudes? Porque ela não tem motivo. Então uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não vislumbra o céu e que não acredita numa recompensa eterna, para que amar inimigo? Para que fazer bem? Para que ajudar as pessoas? O importante é o seu umbigo, o importante é a sua vida. Mas quando você descobre que existe uma recompensa, que existe um tesouro escondido, uma pérola preciosa, você então irá tomar as atitudes necessárias, porque você tem um motivo maior. Não sei se você já brincou, se os seus pais te fizeram com uma coisa assim, de encontrar o tesouro escondido. Minha mãe foi professora a vida toda,
E ela fazia muito na manhã de Páscoa. E meu irmão, com muita alegria, tem feito com os filhinhos dele. Tradição de família, né? Minha mãe recortava, toda cuidadosa, umas pegadas de coelhinho e ia colocando na casa para a gente encontrar o ovo de Páscoa. Então tinha pegada de coelhinho que não chegava a lugar nenhum, tinha algumas outras que levava a lugares inesperados, mas tinha aquelas pegadinhas que te levariam até o ovo. E para eu e meu irmão, aquela festa também do domingo da Páscoa, era procurar o tal do ovo. Então a gente ia no quarto, ia no outro, seguia a pegada. Minha mãe, tá frio, tá quente, Qual que é o motivo que me levava àquela ação de ficar procurando? É porque algo seria encontrado. Se não tivesse algo a ser encontrado, me respondam, qual o motivo da procura? E isso está faltando no coração de muitos cristãos católicos. Eles perderam o motivo e por isso não tem a ação. É isso que a igreja nos ensina. Aquilo que nós cremos precisa iluminar aquilo que a gente vive. E a atitude nossa de cristãos e católicos, ela aponta para um motivo, a recompensa grande nos céus. Porque se nós amamos somente quem nos ama, qual a recompensa? Se nós fazemos o bem somente a quem nos fazem bem, por que a recompensa? E se nós emprestamos somente quem haverá de nos emprestar, qual a recompensa? Não há recompensa. Os outros vão nos dar a recompensa. Aqui se fala de uma recompensa eterna, uma recompensa no reino dos céus, uma recompensa que não é aqui de baixo. E o mais difícil, mas necessário, que Jesus coloca no Evangelho, é o amor aos inimigos. Nós que somos cristãos, católicos, é imperativo o amor aos inimigos. O que significa isso? Não é uma questão se você quer, se não quer, se vai, não. Nós precisamos fazer, porque Jesus não está dizendo assim, se você conseguir, ame o seu... Não, ele está dando uma ordem, amai, é imperativo, amai os vossos inimigos. Aqui, quando ele fala de amar, ele está usando o verbo agapau, que deu origem ao amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Guardem isso. Qual é a ação? Amar os inimigos. Qual é o motivo? O amor de Jesus por nós. Porque se você olha o seu inimigo, alguém que falou mal de você, alguém que tentou estragar seu casamento, alguém que espalhou mentiras com o seu nome, alguém que quis puxar o seu tapete, aqui para nós, vocês não vão concordar, mas eu sei que lá dentro é um amém que vai brotar aí. Essa pessoa não merece só amor, ela merece um soco para a cara fora. É isso que ela merece. Porque tem gente que merece uma boa tunda para criar vergonha na cara. Mas não é isso que nós vamos fazer. É isso que está no coração da gente. Porque Santo Agostinho vai dizer, o homem é uma criatura decaída, porque nós pecamos. E é mais fácil odiar do que amar. Para nós, marcados pelo pecado, é muito mais fácil brigar que fazer as pazes. E hoje em dia, o pessoal briga na internet, né? Eles brigavam no quarto. Aí uns passaram a brigar na rua. Não, hoje briga na internet. A pessoa tem um problema com alguém, ela liga o celular. Olha aqui, fulano, e desce a lenha. Aí quem não sabia fica sabendo, e quem fica sabendo vai colocar nos comentários palpite. E entre os palpites eles ficam brigando lá. É um povo que briga sem parar. Olha os vídeos da internet, a quantidade de gente que sai no tapa. É no trânsito, é dentro de metrô, é no ônibus. Agora eles deram para brigar dentro de avião.
é um barraco atrás do outro. Por que o povo está brigando tanto? Porque para o ser humano é mais fácil odiar que amar. É mais fácil brigar do que levar a paz. É por isso que Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos. Qual é a atitude? O amor aos inimigos. Mas qual é o motivo? Não há exercício maior e melhor dado por São João Crisóstomo para perdoar alguém que te fez mal. Contemple o Cristo na cruz e veja o mal que você fez a Ele pelos seus pecados, e você conseguirá perdoar. Olha o que diz São João Crisóstomo: se você tem dificuldade de perdoar alguém que te fez mal, contemple primeiro o crucificado e veja o mal que o seu pecado o fez. Então o motivo é Ele, não é a pessoa, porque a pessoa talvez nem mereça o seu perdão, mas por causa de Cristo a gente perdoa. A pessoa não merece o seu amor, mas por causa do amor de Cristo a gente ama. A pessoa não merece que você a trate bem, mas porque Jesus nos tratou bem quando não merecíamos, o motivo é Ele e a atitude é nossa. Quando não há motivo, não haverá atitude. Por isso nós temos muitos cristãos católicos desmotivados, porque não tem o motivo da ação. E qual é o motivo? Jesus Cristo. Então quando ele diz amai os vossos inimigos, e não é tolerar o inimigo, é amar o inimigo, este amor agapau, que ágape significa um amor sacrifício, um amor que dói. E para nós, meus irmãos, tem que ficar muito claro uma coisa: amor para nós, principalmente brasileiro, quando viaja, geralmente eles voltam reclamando. Eles não reclamam dos lugares, eles reclamam das pessoas. Ah, padre, eu fui na Europa, mas o francês, pelo amor de Deus. O italiano, o povo grosso. O espanhol nem olha para a cara da gente. O português se acha. Americano nem comento. É porque o brasileiro, ele é afetuoso, ele é carinhoso, ele é risonho. E principalmente, puxando a sardinha para o nosso lado, tem gente comigo aí, Brasil afora, mas não minto que digo agora, o mineiro, ele é mais diferente ainda. Você chega em Minas Gerais, você nunca viu a pessoa, conversou ali na borracharia, já vai tomar cafezinho, comer pão de queijo, leva a pessoa para casa e já convida para jantar. Se quiser um banho, eu arrumo a toalha. O mineiro, ele é extremamente acolhedor e é carinhoso. Quando a gente sai de Minas Gerais e alguém pergunta: de onde você é? Eu sou mineiro. Todo mundo: uai, ô terra boa, ô povo bom. É um povo sem frescura, é um mineirês, né? É nós. Então quando a gente fala de amor, nós brasileiros e nós mineiros, o que a gente entende por amor? Amizade, passear junto, ir um na casa do outro, ficar abraçando, trocando mensaginha, marcando de passear junto, um fica lembrando do outro. Aí você lê esse texto, mas é impossível. Mas como que eu vou ter esse relacionamento com alguém que eu sei que é meu inimigo? Porque existem, meus irmãos, os amigos, os não amigos, os desconhecidos e os inimigos. Esse é o pior, porque o não amigo, você é indiferente. O não conhecido, você é inexistente. Mas o inimigo, ele quer a sua destruição. Então precisamos entender pela palavra o que significa no Evangelho de Lucas a expressão amar os inimigos, para que nós possamos fazer, para que Deus possa nos dar a grande recompensa. E a resposta deste amor agapau, este amor ágape,
são os versículos seguintes, que Jesus vai explicar o que significa o amor aos inimigos. E ele vai dizer 3 coisas, e essas 3 coisas nós devemos fazer, será a nossa ação por causa dele, e alegre o coração de vocês. É possível fazer, não é impossível fazer. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter decisão, você tem que ter espiritualidade. Permita-me ler o texto e a gente volta citando os 3 pontos. Eu estou no versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas. Versículo 27 e 28 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. A vós que me escutais, eu digo, olha que bonito aqui, ó. É a vós. Ah, padre, mas o pessoal lá de casa não faz isso? É a vós. Ah, mas o pessoal do mundão não faz? É a vós. Meus colegas de trabalho não faz? É a vós. É para fazer quem escuta a Cristo. Quem não escuta a Cristo vai fazer o que eles querem. Aí é vingança, é briga, é falar mal do outro, é fazer mal para o outro, é desejar mal para o outro. Isso aí são eles. A vós que me escutais, nós escutamos a Jesus, então é para nós a palavra. Eu digo, amai os vossos inimigos. Primeiro, fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Nós temos aqui 2 maneiras de viver. 2 maneiras, não tem 3 não. Semana passada eu falava que para o cristão católico não tem esse negócio de coluna do meio não. Ficar em cima do muro, ou mais ou menos. Não. Ou é ou não é, ou ajunta ou dispersa. Primeira maneira de viver: fazendo bem, falando bem das pessoas e rezando por elas. Segunda maneira de viver: odiando, amaldiçoando e fofocando. Qual é a nossa maneira de viver? Jesus está mostrando que o amor aos inimigos não significa intimidade com os inimigos, não significa amizade com os inimigos, não significa levar os seus inimigos lá para dentro da sua casa para ver filme com pipoca e guaraná. E isso dá bem complicado, porque inimigo, meus irmãos, você trata bem, mas você coloca uma placa: mantenha distância. Oi, padre, onde que está isso? Daqui a pouco nós vamos terminar com isso. A primeira leitura, Davi e Saul. Davi poderia ter vingado, mas não se vingou, mas ele se mantém distante. Cuidado com isso. Cuidado quando você quer ser o mais simpático e começa a conviver com os seus inimigos. Quem não viu, vai lá e veja. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, se não foi ontem, foi anteontem, de um filme feito por inteligência artificial, de um cachorrinho que era amigo de um crocodilo. Vocês viram isso lá? E ele fica na boca do crocodilo. O crocodilo abre a boca, o cachorrinho fica lá. Todo mundo, que lindo, que lindo. Aí o crocodilo vai passear com o cachorrinho no lago. Ele com a boca aberta, o cachorrinho dentro da boca e o jacaré nadando, e o cachorrinho lá. Todo mundo, que lindo. Qual que é o final do vídeo? Vocês têm que assistir para saber qual que é o final do vídeo. Lógico, o crocodilo engoliu o cachorro, meu filho. A minha pergunta é: qual o motivo que aquele cachorro tinha para estar na língua do crocodilo? Amor aos inimigos. Esse cachorro é um trouxa, meu filho.
cachorro recebeu o que merecia. Vai ser bobo assim lá na China. Como que você vai conviver com o seu inimigo? A Bíblia diz: o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Você não vai querer vingança, mas você vai se manter na distância segura, amando-o. Amigos do coração, traz para perto. Inimigo, mantém distância, sem vingança, sem maldade. Por ele, fazer o bem, falar bem, rezar. Atitude dele para você: odiar, amaldiçoar e caluniar você. Cada atitude, uma recompensa. A nossa virá do céu. Para ele, se não converter, virá do inferno. Nós cuidemos da nossa, ele cuidará da dele. Atenção, que agora é a parte prática e é o coração daquilo que Jesus quer para nós. Como amar o inimigo? Primeiro, podendo fazer o mal, não fazê-lo. Podendo fazer o bem, realize. Primeira maneira que você ama o inimigo: não fazer mal a ele. Não há discussão aqui. E se possível, ajuda, faça o bem. Essa atitude que Deus espera de nós, em vista do inimigo, aquele que me odeia, em vista dele, sim ou não? Não. Qual é o motivo para que eu não faça mal àquele que me fez mal? Isso é vingança. E qual é o motivo que eu faça bem? Não é ele, é Jesus Cristo. É por causa do Senhor. Primeiro, podendo fazer o mal não faça, podendo fazer o bem faça. Segunda maneira de amar o inimigo: não falar mal da pessoa. Gente, isso é próprio nosso, não é? Vamos falar a verdade aqui. A gente tem que trabalhar isso no coração. Mas quando alguém não gosta da gente e faz mal para a gente, e no caso não falar mal de quem fica amaldiçoando a gente tem que rezar mais mesmo. Porque quando a gente fala mal da pessoa, a gente se sente até melhor, né? Porque geralmente a gente fala mal de alguém que nos quer mal para pessoas que nos querem bem. Então o mal feito a mim afeta quem? Quem me quer bem. Aí o pessoal também fica xingando: vagabundo, não sei o quê. Só que a gente não está entendendo como que o mal funciona. Você falando mal da pessoa, e as pessoas que te amam incentivando, você não está curando o seu coração, está mantendo a ferida aberta e sangrando. Então a partir de hoje, vamos fazer o possível, na graça de Deus, para não falar mal dos nossos inimigos. Podendo fazer bem, faça. Não pode fazer bem, não faça o mal. E não fale mal. Aí uma pessoa me disse um dia: ô padre, falei: oi, eu não faço mal. E eu não falo mal. Mas eu penso, viu? Não fazer, não dizer, e ao invés de pensar mal, rezar pela pessoa. Porque a pessoa para você, ela está te caluniando, ela está mentindo, ela está fofocando. E você está fazendo o quê? Rezando por ela, profetizando bênção por ela. Porque você é trouxa? Porque você é bobo? Porque você não vê a realidade? Não, por causa de Jesus. Então agora você entendeu que amar o inimigo não é conviver com o inimigo, não é gostar do inimigo, não é passear com o inimigo, não é o cachorrinho na boca do inimigo. Amar o inimigo é não fazer mal a ele, e se possível fazer o bem, não falar mal dele e rezar por ele.
Lá do outro lado está meu inimigo. Inimigo! Mas eu te amo, cara, eu te amo. Não vou fazer o mal para você, não falo mal de você, e estou rezando por você todo dia. Jesus olha para mim e fala: Padre Christian está amando o inimigo dele. E eu não saio com cara, eu não abraço, não quero nem ver pintado a ouro. Ó, mantenha a distância. Mas eu estou amando se eu não faço mal a ele, se eu não falo mal dele, e se eu tenho rezado por ele, eu tenho por ele o amor agapau, que é o amor ágape, o amor sacrificial. A primeira leitura, e com ela finalizamos, nós temos um texto maravilhoso, que eu gosto muito, do primeiro livro de Samuel, a questão de Saul e Davi. A primeira leitura, ela vem ilustrar ou fundamentar o amor ao inimigo, que é não fazer mal, não falar mal e orar por ele. Saul era um rei que estava prestes a perder a coroa. Profeta Samuel, que elegeu Saul, agora fala para ele: aquele que te deu a coroa, a tomará. Aquele que te fez rei, te abaixará. Então Saul ficava raivoso, pensando: quem será eleito rei de Israel? Até que Samuel, ele unge com óleo Davi. No início, Davi e Saul, quem lê Bíblia aí, eles eram o quê? Amigos. Tanto que lá atrás, Davi ainda jovem, veste a roupa de Saul, não consegue nem dar um passo, o peso que era a roupa. Depois ele vai morar no palácio de Saul. Só, gente, o ser humano, eu vou te contar. Só dar um exemplo, é melhor. Tem uma empresa, todo mundo trabalha no mesmo nível, todo mundo é amigo, até que o dono da empresa diga: tem uma vaga para supervisão, vamos ver de vocês qual que é o melhor. A amizade some na hora. Vamos ver de nós qual que vai subir. Enquanto Saul olhava para Davi e via que Davi era menor que ele, problema nenhum. Quando que o problema começou? Quando as pessoas começaram a elogiar Davi em detrimento de Saul. Ah, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul conquistou uma cidade, Davi conquistou 7. Aí Saul começou a olhar para Davi com inimizade. Saul foi se tornando inimigo de Davi. Por quê? Porque Davi estava crescendo. Davi caiu no gosto popular. Davi era ovacionado. E ele sabia: daqui a pouco ele pega o meu lugar. Daqui a pouco ele pega o meu lugar. Então, certa vez, eles estavam num banquete. Do nada, Saul fica de pé, pega uma lança e joga para matar Davi. Davi se desvia, a lança prega na parede. Dali para frente, o que Davi entendeu? Aqui não é lugar seguro para mim. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Aquele que me fazia o bem começou a me odiar. Aquele que me bendizia começou a me amaldiçoar. Aquele que orava por mim começou a me caluniar. Então eu tenho que me distanciar. Cuidado, viu? Se você convive com pessoas tóxicas, elas vão intoxicar você. Comece a andar com gente que só reclama. Daqui a pouco você está reclamando. Comece a andar com gente que só fala de doença. Daqui a pouco você está doente. Comece a andar com gente mal da vida. Daqui a pouco você está achando tudo ruim também.
porque as pessoas tóxicas nos intoxicam. O que Davi fez? Saul é meu inimigo, mas eu não sou inimigo de Saul. Ele quer me amaldiçoar. Eu vou continuar elogiando-o, porque ele é rei, é ungido de Deus. Ele me odeia, mas eu não quero o seu mal. Ele me calunia, e eu tenho orado a Deus por ele. Esta é a vida de Davi. E o texto que nós ouvimos, Davi, ele tem um amigo, e é bom ter amigos. O amigo dele é o Absai. E Deus, por várias vezes, colocou Saul de bandeja para Davi. Se Davi quisesse, ele não teve uma, ele teve várias oportunidades para matar Saul, porque Saul começou a persegui-lo. A leitura que nós escutamos, quem prestou atenção, Saul, ele desceu até onde ele estava, o deserto de Zif, com 3.000 homens. E qual era a ordem de Saul para 3.000 homens? Mate Davi, e a recompensa será dada. Entendeu? No Evangelho Jesus não fala: se você faz o bem, perdoa, reza, você tem uma grande recompensa. Meus irmãos, se nós do lado de Deus procuramos recompensas no céu, quem serve ao mal está procurando também recompensas no inferno. Porque o diabo, para ter uma alma, ele vai dar para a pessoa recompensas e recompensas. É o cachorrinho na boca do crocodilo. Ele acha que está podendo. Qual que é o final da história? A morte e a perdição. Durante a vida, riqueza, fama, beleza. Pessoas que fizeram um pacto com o demônio têm uma vida extremamente atrativa. É o cachorrinho na boca do crocodilo. O que a pessoa não sabe, que o final da história... Por que isso, padre? Porque o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Está na Bíblia. E as pessoas querem fazer amizade com o inimigo, e o demônio é o primeiro inimigo da nossa alma. É por isso que a gente fica com o pé atrás quando um desconhecido quer se aproximar. Imagina que ficar com os 2 pés atrás quando o inimigo quer se aproximar. Ele está querendo alguma coisa. Não é normal o seu inimigo querer conviver com você. Alguma coisa ele está armando. Então Davi vai dizer: eu não odeio Saul, mas perto dele, um cara que coloca 3.000 homens atrás de mim, ele está querendo o quê? E o texto que nós ouvimos é mais uma oportunidade que Deus deu a Davi de mostrar quem Davi era de verdade. Olha para cá, você de casa. Deus é capaz de pegar o seu inimigo e colocar o seu inimigo numa situação delicada, onde você pode ajudar ou acabar de atrapalhar, onde você pode falar bem ou destruir a pessoa, onde você pode rezar por ela ou amaldiçoá-la. E quem que criou essa situação? Deus, porque Ele quer ver qual a sua atitude, se você é capaz naquela hora de amar o seu inimigo. Há um caso antigo que aconteceu em São Paulo, não me lembro o ano, eu não era nem seminarista, mas ficou muito badalado. Um homem que pegou uma jovem no período de carnaval, a estrupou e a matou. E na fuga, a polícia atirou no rapaz. E ele vai para o bloco cirúrgico.
E durante ali a operação, chamam o doutor, uma coisa urgente. A hora que o doutor sai, quem era a moça? Filha dele. E alguém disse: e quem matou a sua filha foi baleado, e mostrou a foto. A hora que o doutor chega na mesa de cirurgia, quem é o paciente? O rapaz. Só que aqui tem um detalhe: o médico, ele era um homem profundamente temente a Deus, e ele faz a cirurgia, tira o projétil e salva o rapaz. Alguém perguntou para o médico: como que você conseguiu salvar a vida daquele que tirou a vida da sua filha? Ele respondeu apenas isso: porque naquela hora, quando eu olhava para o rosto dele, eu pedi uma graça: Jesus, que eu te veja. Não foi por ele, foi por ele. Amor aos inimigos, neste caso, só é possível num amor extremo a Deus, que se depender de nós, esse assaltante morreria à míngua, ou ele até faria alguma coisa para ele sofrer ainda mais. E todos lá dentro mereceu, fez o que fez, recebeu o que recebeu, faz de manhã, paga de tarde. Jesus vem, meus irmãos, mudar tudo. Falou: não, se você olha para mim, e se eu sou o seu motivo, a sua ação será outra. Deus colocou Saul num sono profundo, o general e os soldados, 3.000 homens, num sono profundo. Davi e Abissai vai passando no meio dos soldados, Deus os mantém, todo mundo dormindo. Ele entra na tenda de Saul, olha aí, Saul dormindo, estava desmaiado, né? Sozinho, a lança de Saul fincada no chão, perto da cabeça dele, e uma bilha de água. Aí chega Abissai: Davi, Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Eu vou cravá-lo em terra com essa lança, e não será preciso um segundo golpe. Com um golpe só, eu transpasso o coração do vagabundo. O que Abissai queria? Vingança. Davi respondeu: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ele me persegue, ele me amaldiçoa, ele quer me matar, ele quer me fazer mal, mas eu não o farei mal aos olhos de Deus, porque ele é rei, ele foi ungido. Davi poderia ter feito mal e não fez. Davi, quando tinha a oportunidade de falar de Saul, todos falando mal, Davi não falava. E Davi todos os dias elevava uma prece para que o Deus de Israel tocasse o coração de Saul. É o que Jesus disse no Evangelho. Davi pega a bilha d'água, Abissai pega a lança. Aí aqui tem o que eu gosto de falar, né? Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe. Olha aí, inimigo, meu filho, você fica, mas você ama, não fazendo mal, não falando mal e orando. Hora que o sol nasceu, Davi deu aquele grito lá do alto: Saul! Levantou todo mundo, é o Davi. Aí Saul: é agora, é para matar, é para matar. Hora que Saul olha na tenda, cadê a lança dele? Cadê a minha lança, o general? Cadê a lança do rei? Cadê a lança do rei? Davi: está aqui, ó.
você estava dormindo e eu estive dentro da sua tenda. Peguei a lança apenas como um sinal. Eu poderia ter te matado e eu não te matei. É para te provar, Saul, que você quer o meu mal, mas eu quero o seu bem. O que acontece com Saul? Ele cai de joelhos e começa a chorar. Eu estou perseguindo alguém que nunca me fez mal. Mas aí, depois que Saul dorme no outro dia, vão matar Davi. Ele é meio difícil, né? Um coração meio duro. Mas aí tem outros casos na história. Mas o certo é que Davi provou a sua bondade para Saul. Mas olha para o padre aqui. Hora que Davi levanta a lança, todo mundo achou que ele estava mostrando a lança para Saul. Mas eu tenho certeza, Davi mostrava a lança para quem? Para Deus. Olha aqui, Senhor, eu tive a oportunidade e pela fidelidade a ti eu não fiz. Ele merecia morrer mesmo, mas por tua causa eu poupei a vida dele, que é o teu ungido. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver. Nós temos na igreja dois tipos de cristão, de católico. Nós temos o católico Abissai e o católico Davi. O Abissai, mesmo estando servindo a Deus, ele procura vingança. O Davi, ele procura o perdão. Então amar os inimigos não é conviver com eles, não é estar na boca deles, não é estar ao alcance deles, porque Davi confiava em Deus, sim ou não? Claro. Então ele poderia ficar lá dentro da tenda mesmo. Acorda aí, vagabundo. Aí Saul acordaria. Aqui ó, eu tô com a lança aqui ó, eu podia ter te matado, não matei. E Davi não matou. Aí Saul não matou não, então eu te mato. Seja bom, mas não seja bobo, porque o inimigo, ele quer te matar, roubar, destruir. Quem é a nossa proteção? Deus. A recompensa já começa agora. Então, meus irmãos, qual é o dever da semana? Aprender a amar os nossos inimigos de 3 maneiras. Primeira, podendo fazer o bem, faça. Podendo fazer o mal, não faça. Segunda maneira, não fale mal da pessoa. Podendo elogiar, elogie. Podendo criticar, não faça. Terceira maneira de amar os inimigos, oração. Reze por esta pessoa todos os dias, pedindo que Deus mude esse coração. E se você tiver ainda alguma dificuldade, faça o contrário do que o médico fez. Na hora da cirurgia, o médico olhava para aquele assaltante e ele via o rosto de Jesus. Um exercício bom é você pegar o seu crucifixo e colocar no rosto de Jesus o seu inimigo. Fica mais fácil de você não fazer mal, não falar mal e rezar por ele. Jesus disse no Evangelho: Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Deus dá o sol de cada dia para bons e maus. Deus concede o ar que nos mantém vivos para os bons e os maus. Por que nós ficamos selecionando se é ou se não é? A nós uma recompensa eterna, a eles a consequência de suas ações. Continuemos, meus irmãos, rezando, fazendo bem, não falando mal, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós com bons olhos e nos conceder a sua graça e a sua bênção. Não tenha dúvida, o que é impossível para os homens não é para Deus. Peça ao Senhor
a graça de amar os inimigos, e esta graça lhe será concedida. Que Nossa Senhora, a mãe da soledade, que viu seu filho morrendo na cruz e conseguiu perdoar os algozes, que ela também nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu, amar os que nos fazem mal, rezar por eles, para que a nossa recompensa seja grande quando o Senhor um dia nos chamar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.